Lua, Oi. tava te esperando no ônibus, tu vem a pé. Tá tendo greve de alguma coisa? Mas a minha pergunta é, Diga. estava vindo, mas a minha pergunta é, o que te faz partir? O movimento. É o agora, o agir. Bora partir? Bora, vamos nessa, que eu tô parado há muito tempo. Ai, meu Deus, vamos partir. Né? É a cidade. É a convivência. É o vai, não vai. Ei, pô. Eu tô louco pra ver o cartaz da exposição aqui, né? Pô. Hã? Partiu. O cartaz partiu. Partiu. O que aconteceu com o cartaz estava aqui? Depois a gente viu, não tinha mais, assim. O que me faz partir literalmente isso. Então, Até o cartaz da exposição partiu, então é... ele tava aí no carnaval, quando vê, Carnaval, depois do carnaval, foi brincar a folia também, pronto, né? deixa ele, né? Deu nisso, né? Tá chegando aqui no que me faz partir, né? Mas o que veio antes, esse processo de partida, a exposição veio antes. O que veio antes foi a primeira, chamada O Instinto de Sobrevivência me torna língua gentil, falando sobre esse diálogo, sobre essa sobrevivência, como é importante a gente poder falar, se posicionar, colocar essa língua para jogo. Esse instinto de sobreviver se torna essa língua gentil. Como é uma língua gentil no mundo? Como é que é um corpo performático de língua pelo mundo? Então, partia desse questionamento da primeira exposição. A gente encontrava também instalações bordados em cimento, bordado na embalagem de pimenta, de garrafa, porque eu tenho essa pira, essa investigação que é abrir brechas, que é perfurar lugares, inserir essa linha vermelha e essa palavra, esse texto em lugares. É isso. E Lua, como tu se descobriu artista? Eu me descobri artista, que caiu a ficha. Foi em 2018 que caiu a ficha assim, poxa, se aceitar como artista. 2018, faltando uns... Foi no processo, no começo de 2018, aí caiu a ficha que eu era artista. Antes disso, as pessoas da família, amigos e amigas, escola, ensino médio, as pessoas já falavam, essa menina é artista, vai ser artista quando crescer. Tinha isso, mas também foi passando, tinha sempre esse olhar delicado, esse jeito, essa percepção. E aí que o olhar ele foi sobressaindo mais assim, quando eu trabalhava na peixaria. Na adolescência, por volta dos 14 aos 20, eu trabalhava na peixaria, vendendo peixe, e justamente, eu acho que essa primeira com a segunda pergunta, ela se encaixa assim perfeitamente, pelo fato do seguinte, eu era tímida quando eu era mais nova, eu era bem timidazinha, e aí que, para eu literalmente vender o peixe, falar, dialogar com as pessoas, eu tinha que soltar essa língua, né? Eu tinha que falar, tinha que verbalizar. Então, já que eu era muito tímida, tinha acabado de perder a mãe, então tinha muitos confrontos assim internos também que eu não sabia que tinha, depois de um tempo que vai se percebendo, porque literalmente a demanda era sobreviver a meio a tudo aquilo. Então, eu, nessa questão dessa língua jeitinho de se posicionar, de sobreviver, tem essa parte da peixaria que eu descobri que eu era artista, que foi sobressaindo assim muito mais esse olhar de fotografar e de fazer foto performance e de... Tem uma cena assim que eu costumo até falar, acho que eu te falei sobre isso. Chegou uma cabeça de peixe, do peixe pescada amarela. E eu vi aquilo, era enorme, eu, poxa, que massa. Aí eu chamei o menino que estava cortando o peixe. Ei, bora ali no banheiro comigo, tu vem me fotografar que eu vou fazer uma performance. Então, aos poucos, tudo aquilo foi fluindo, né? Porque eu sinto a gente que é do artista, esse olhar delicado, esse olhar afiado, como a gente vem dialogando, essa percepção. Eu costumo dizer que eu extraio o belo das coisas simples que me seduz. É distrair, tirar o belo do simples que está sempre seduzindo a gente sempre está indo. E como Olivia diz, né? O feitiço de Lua. E é esse... Olivia...
Olivia que é a curadora, né? Olivia é a curadora, Olivia é um presente que eu tenho da espiritualidade, da vida, de poder dialogar com ela. E pra vir pra cá, eu pensei muito nela, sabe assim? Como foi bom e gostoso o nosso encaixe no trabalho, assim. Perfeito, perfeito, assim. O que eu pensava, ela pensava, o que eu sentia, ela estava sentindo. E a gente foi elaborando essa exposição e foi fluindo muito esse corpo da exposição. Então vamos dar uma visitada no que me faz Vamos visitar o que me faz partir. Bem-vindos, minha gente. Pé direito sempre. A ideia foi justamente começar a exposição com a língua ferina e de abrir essa passagem, de abrir esse corte, abrir essa narrativa, abrir essa fala e abrir esse limite, né? Esse posicionamento da língua da nossa fala. Então, a Mari tem uma ideia genial. Aqui no segundo andar, a sala está no segundo andar aqui do Mamã, temos 3 portais e a ideia de Mari foi colocar a língua central em um dos portais. Também quando a gente está aqui no lado de fora, a gente tem essa entrada dessa língua e a gente acaba vendo mais 2 trabalhos que antecedem nessa perspectiva, que é esse, o de Serrote, que não é mais o que me fera, que faz parte, que é a obra do Serrote. E depois a gente tem o Oráculo do Desejo, que são os bordados. Então, é de começar com essa língua, com abrir esse caminho, com abrir esse movimento e essa fala que é potente, que é o que eu quero trazer esse peso, essa língua ferina, essa língua feminina, desse arquétipo feminino. E vindo para cá, depois no segundo trabalho, é o Caminho Senzido. O Caminho Senzido é uma obra de 1 metro, de 1,40 m, Caminho Senzido, uma obra de 1,40 m. Ó, uma linha com a outra linha do trabalho, velho. Acabei de ver agora aqui, ó. Caminho Senzido de 1 metro, 1,40 m. Aqui são lâminas de barbear. São barbeadores. Foi a última lâmina assim, que chegou no trabalho. E por que pareça, praticamente a primeira que chegou no trabalho, porque desde janeiro de 2025 eu tive uma intuição em juntar umas lâminas de barbear que eu tinha. Tive a intuição de juntar, beleza, também não sabia muito no que ia dar. Também não é nem isso, velho, eu não quis questionar o que ia dar, o que não ia dar. Simplesmente senti que tinha que fazer isso e fiz. E só vim ter resposta, isso desde janeiro, eu junto algumas, só vim ter resposta, e se era ou não para ter, enfim. Só perto da exposição. Foi em novembro, no dia 20 de novembro. Eu cheguei de uma prainha, já estava nesse processo de obras, e me lembrei dos barbeadores. E decidi à noite abrir. Peguei o martelo e abri todos os barbeadores, e vi que as lâminas dos barbeadores, elas já vêm com furinho. E ela também, e o incrível, que é o que me deixou perplexa, porque durante esse processo e essas lâminas, eu estou trabalhando com essas lâminas têm uns dentinhos. Ou seja, a lâmina da serra do peixe tem esses dentinhos assim afiados.
A lâmina do serrote também tem. E essa do Babiá, eu nunca imaginaria que ela iria ter essas brechas e que muito menos iria ter os dentinhos, que é uma lâmina que já tem presente no meu trabalho, sabe assim? Então, foi de inserir essa linha vermelha, esse fio, que é a base preliminar, assim, do meu trabalho, essa consistência do meu trabalho, esse fio vermelho. E aí inserir essa obra, assim, eu refiz 3 vezes essa obra, porque é a lâmina menor que temos durante as obras na exposição, mas é uma lâmina mais afiada, assim. E na reunião que eu tive com a minha equipe, eu sabia que essas lâminas tinham que ter um espelho, um fundo de espelho, isso eu sabia. Então eu tinha um espelho grande quebrado em casa, coloquei essas lâminas com essa linha em cima desse espelho. E era isso que eu sabia. E recebi uma pergunta: o que é isso? Que trabalho é esse? Aí eu não sei. Eu não sei o que era aquele trabalho. Está em construção. Está em construção. A única certeza que eu tinha é que ele teve presente durante esse 1 ano, durante esse processo, e que eu queria que ele estivesse na exposição, porque eu sabia que era isso. E foi isso que aconteceu. E na montagem da exposição, a gente montando, a gente se deleitando, colocando na planta baixa, e de começar com esse trabalho aqui na entrada. E eu ouvi essa frase bem bonita, assim, de Rose, né, que ela falou que é muito bom ter esse trabalho no começo, porque literalmente, para as pessoas poderem enxergar ele, tem que chegar bem de pertinho. E para chegar bem de pertinho, a gente tem esse olhar cortado por essas lâminas fininhas. E desse olhar cortado e de se ver, a gente já vai adentrando para a jornada. E de começar essa jornada, como é potente, né, ter esse olhar de si, para depois ir se jogar que nem um louco nessa jornada do que vai acontecer essa exposição. Então vamos se jogar. Vamos se jogar. E aqui a gente começa o Tarô do Desejo. O Tarô do Desejo é uma das obras que eu tenho um xodó muito grande. E esse xodó, esse apreço e esse tempo de trabalho, porque uma pesquisa, eu jogo tarô, jogo um baralho cigano, muito. Então, e esse meu convívio. São muitos poderes relacionados. Muitos poderes, então esse convívio. Eu tenho uma amiga, Renata Borges, que me apresentou o tarô, que foi em 2019. Então, daí por diante, comecei sempre essas consultas. Então, o que é que a gente traz para cá? Eu estudei os 22 arcanos maiores do tarô. Nesses 22, eu criei um oráculo do desejo. Então, fui vendo cada arquétipo. Então, vamos lá, a gente começa essa jornada com o louco. Então, lendo sobre o louco, então, o que é que o louco tem a ver em relação ao desejo? E qual arquétipo ele seria em relação ao meu trabalho? Então, o meu trabalho, o louco, seria e é essa língua que se joga, que está solta no mundo, a investigar, a sentir, a viver, a errar de novo e erra de novo e repete que não sei o que, mas está disposto para isso. E cada carta foi bordada, eu passei mais de 5 horas bordando cada uma. E tem uma coisa incrível que a moldura, né, no caso, tem tudo a ver com o teu trabalho na peixaria aí, né? Isso, a moldura dele, que faz parte do trabalho, assim. São lâminas da Serra de Peixe. Como eu disse, dos 14 até uns 20 anos, uns 6 anos, eu trabalhava na peixaria, então tinha esse convívio. Então eu via muito, elas têm 2 metros, elas são redondas, têm 2 metros. Então se enrola elas, a gente enrolava elas e deixava num preguinho pendurada lá na parede da peixaria. Então via muito aquilo e achava que aquilo era uma moldura. Tinha essa memória, essa lembrança. Depois de 7 anos, me veio em fazer um trabalho com elas.
Então, e essa exposição, a gente tem muito essa linha vermelha entre essas lâminas. Então, é justamente esse confronto, ao mesmo tempo, essa dor e entre o quê? Suposto ao quê? Aqui vai se partir. Como é que está sendo esse processo? Porque essa linha tão fina, tão delicada, em meio à brutalidade da lâmina. Então, aí eu fiz um bastidor. Geralmente a gente tem um bastidor de madeira e eu transformei esse bastidor nessa lâmina, licença. E Mostra aí pra gente. os dentinhos. E aí com a linha bem fina, eles aí nos dentinhos, né? Bem. Estão por aqui. E teve uma que partiu. Teve Qual que uma. partiu? Foi essa daqui. Repetição. A repetição se repetiu tanto que partiu. Aí a minha curadora, ela tem esse texto potente, maravilhoso, e ela diz assim: Lu, a sua exposição não tem corte. Aí eu, como assim? Minha exposição não tem corte, né? Aí, depois de 2 dias que ela falou isso, quando eu entro no meu ateliê, tô lá, fui fazer uma coisinha na carta, não sei o que, a carta se abre assim, ó. Aí eu mandei a foto pra ela. Olha, teve corte, viu? Aí ela brincou e ela disse: você quer ir contra a minha teoria? Brincando comigo, assim, né? Mas, e a carta da repetição, no oráculo, no tarô, no caso, é a carta da morte. Então, justamente essa carta dessa repetição é justamente quebrar, né? Essa repetição. E não se repetir coisas que fazem doer e machucar, assim. Então, foi a carta que abriu e que eu decidi fechá-la novamente e a gente continuar a nossa jornada. Partiu bem no meio da jornada, né? Foi bem no meio mesmo. Bem no meio, foi bem no meio da jornada. Aí depois aqui a carta da temperança, que é a carta do amor no oráculo, do desejo, a tentação. No tarô o diabo, essa aqui é a torre e que no nosso é o véu. A estrela, que é a libertação. Essa daqui é a carta da lua, que era a indecisão. Porém, quando eu fui bordar, acabou escrevendo ilusão. E eu não tirei, não. Aí depois que eu vi, poxa, que eu bordei a palavra que não era pra... E também, ok, se fluiu de ser indecisão e que... Indecisão e ilusão, então que fique o sol, a paixão, o julgamento, que é a carta do limite. O ano passado, o julgamento foi a carta que regeu o meu ano de 2025, que é a carta do julgamento. E o limite que está por um fio aqui, E o limite né? por um fio. Foi literalmente assim que eu vivi o ano de 2025. Nesse fio, e essa carta do julgamento fala muito sobre se julgar, se questionar esses limites de si, assim, literalmente. Então, coloquei ela. E o que termina a carta é a carta do mundo, que é a carta do desejo. Quando eu estava fazendo essa obra, uma amiga minha falou: menina, tu tá aprendendo carta? Que negócio é esse? A gente tá aprendendo. Porque essa carta, ela é muita energia, tem esse significado. Então, prender ela, cada uma nessa linha e nessa lâmina cortante dela, tá ali essa energia. Eu fiquei pensando, desfazer, eu não ia desfazer esse trabalho. Eu pensei, não quero aprender mais não. Então, uma das ideias foi de fazer o oráculo do desejo para as pessoas jogarem. Então, aqui na exposição a gente tem esse espaço. E esse aqui é o oráculo, então foi fotografado, todos os bordados. E a gente transformou eles em carta. Que aqui as pessoas jogam e interagem, fazem
deixou jogado, a gente tem um livrinho. Então vamos jogar. Vamos jogar. E desde o começo eu queria trazer... E aqui tem o livro com textos teus também, né? Meu e de Renata Rocha. Então, tem a imagem de cada carta e de cada carta a gente tem esse caminho do que está se dizendo nessa narrativa de que significa cada carta. E eu temos aqui também os cristais, que é de limpeza energética do ambiente da carta. Vamos lá. Vamos ver o que vem pra mim. Vamos ver. Caiu a carta da coragem, o toque e a carta da conquista. Coragem apareceu de novo. Sexta-feira ela apareceu pra mim. Foi sexta-feira, foi. Acho que é a minha carta. É a sua carta mesmo, viu? E que no tarô é a carta da força. E no oráculo do desejo a gente traduziu para a carta da coragem. E a outra qual foi? O toque, que é o Papa. Essa atenção no que está sendo feito e no que está sendo tocado. E o que é preciso dessa coragem para poder, literalmente, esse fazer, essa narrativa, esse pensar. Já tem todas as cartas na mão, sabe? Essa mão, a sua, literalmente, já está ocupada, sabe? Assim, no seu caso, com a câmera. E de fazer isso e de vir essa carta da conquista, sabe? E rápido, né? Porque, como eu digo rápido, em relação... se eu for linkar, né? Porque assim, aqui eu tô linkando, né? Falei linkando do tarô com... geralmente quando eu jogo eu não linko, eu vou literalmente na ferro e fogo no oráculo do desejo. Mas linkando aqui é a carta do carro, que fala justamente sobre movimento, sobre ir, sobre fazer. E que dá a carta da conquista, né? Que é literalmente isso, quando a gente se movimenta, quando a gente pega essa coragem para fazer, não tem pra onde, a não ser uma conquista, a não ser algo... gostoso do que tem que ser de se vivido, sabe? Mas que nunca coragem para viver esse caminho que tá aí, que é o que você já tem, que tá fazendo, sabe? Bora. Vamos, amigo. Aqui. E na exposição a gente tem Legenda Expandida. Legenda Expandida, escrita por Olivia. E o Oráculo do Desejo. 22 objetos feitos com lâmina de peixe sustentam o Oráculo do Desejo, criado pela artista. Essas lâminas um dia fizeram parte do cotidiano de Lua, quando ela vendia peixe no bairro de Água Fria. Agora servem tanto para emoldurar quanto para tensionar 22 imagens bordadas por ela, uma a uma. No tarô, as cartas também são chamadas de lâminas e quase sempre são cortadas na hora do jogo, que nem a gente fez agora. E outra coisa potente também que eu não falei para vocês, que é justamente isso. Essas cartas do tarô a gente chama carta de lâmina quando a gente faz o jogo. E quando vai jogar, faz esses cortes. E mais uma vez, colocar essa lâmina que é a carta, com essa força, essa gestão, com esse poder, com mais outra lâmina, né? Então fica nesse confronto, em lâmina com lâmina. É essa a sacada, não só a lâmina do cortante, do que corta e do que fere, do que a gente também vê, mas também nesse corte que a gente teve agora, né, na espiritualidade, que foi um corte assim que eu senti quando eu tirei as cartas, que você perguntou, não quis responder, né, que literalmente eu fui... Fica pra ti. E depois do Oráculo do Desejo, a gente chega aqui para essa obra chamada Escape. Escape é uma... O escape de uma moto. Como foi que entrou?
conceitualmente para a exposição, vamos lá no conceitualmente. O que é que se escapa? Qual o desejo que se escapa? O desejo que não é sentido, que fica uma ilusão de algo, do que já foi dito pelas questões de sociedade, ou dito da sociedade, ou dito do que temos que seguir, e o verdadeiro desejo se escapa e não se vive. E deu um cansaço em mim, sabe, durante esse tempo, de ver pessoas que eu convivo escapando, né? Acho que é uma covardia muito grande escapar do real desejo de escapar do que se sente. Então, eu venho questionando, investigando isso. Tá, eu chego na casa de uma tia minha. Meu primo, ele tá construindo um cantinho, ele estuda mecânica, construindo um cantinho, então quando eu cheguei nesse cantinho dele, eu vi escape, esse escape estava no chão. Então eu senti uma energia de criação muito forte, que eu tinha que criar, tinha que passar a linha, tinha que bordar aquilo. E foi a mesma sensação que eu senti quando fiz o serrote, que é uma obra que está do outro lado, que eu fiz o serrote. Então, eita, já senti a energia, que alguma coisa vai vir dali, porém eu não queria fazer ele de antemão, porque estava justamente de viver nesse processo, né, das obras para exposição. Será que pode ser uma obra que me tire do foco da exposição? Então, eu fico meio assim, estava pensando bastante, e aí eu, não, quer saber de uma coisa? Vou parar de pensar. Se essa obra tiver que vir para eu fazer, ela vai aparecer semana que vem e outra semana, porque quando acabou, não tem para onde, sabe assim? Como foi com as lâminas de barbear, né? Isso. E apareceu, e veio. E apareceu de novo. E aí peraí, vou pegar de vez esse escape. E sobre esse escape, eu e o Olivia, a gente dialogou muito sobre ele, né? Porque a história do escape, as pessoas compram a moto, então vai participar, fazer corrida, ou então quer esse som, né? Um som na moto. Então o escape, ele aparentemente aqui, quando a gente vê, se a gente for ver, dialogar com as outras obras, ela não é literalmente uma fiada, né? Uma lâmina, mas é um objeto que ele é cortado aqui dentro para poder ter som, para um som ser maior, esse som da moto. Então é algo que já é cortado, então já vem para mim com um corte, e nesse corte eu faço mais corte, faço mais furos e bordo esse escape com esse nome corte, sobre cortar e sobre esse limite do que foi, do que já se foi, um dia e não ser mais, sabe assim, do que está se entrando, do que está se saindo. E de mais uma vez, assim, né, que outra parte interessante do meu trabalho, que esses objetos, eles são meio que ditos, são brutos, né, total, e são ditos como objeto masculino, que nem o objeto do serrote, que nem uma foice ligada a trabalho, daqui também de uma moto, e sobre a serra, né, que a lâmina que entra na serra do peixe, que eu também não poderia usar a serra para poder... Meu trabalho, minha função na peixaria era de atender. Mas eu, como uma boa curiosa, entusiasmada que sou, queria aprender de tudo. Eu era proibida a passar o peixe e usar a serra. E por quê? Porque tu era uma menina? Uma menina, uma mulher não pode, porque a serra, dizem que ela claro, né? Ela é rápida, é uma máquina. Diziam isso, mas a desculpa é que ela é rápida. Claro que ela é rápida, ela é uma máquina, vai ser para cortar peixe, ela vai ser rápida o suficiente. Mas tinha esse impasse, né? E não poder fazer, porque a lua é muito elétrica e não sei o que. Mas eu tenho atenção no que se faz, sabe assim? Então não podia. E tá eu agora, anos depois, usando a serra do que eu não podia e transformando, sabe assim? É isso, assim. E que tenha mais cortes no que não se é. Essa daqui é a obra Por um Fio. Por um Fio é uma das obras, para mim, assim, mais intrigante, que me deixa muito agoniada. Essa obra me deixa muito agoniada, tanto quanto no processo de fazer, de pensar, tanto quanto na montagem aqui para a exposição, né, essa instalação. E até hoje mesmo dialogando assim, ela me deixa muito angustiada, assim, é literalmente por um fio. O que temos de novo a Serra do Peixe aqui,
e descendo, né? Machucando essa linha, tensionando essa linha, esse fio se esticando, e quando ele desce aqui, ele está sendo preso novamente, sendo amarrado. Aqui está prendendo esse fio. Então, literalmente por um fio, sabe? Porque o que prende é o mesmo que liberta. Fazer esse corte dessa libertação do que está sendo prendido, sabe assim? E aqui embaixo, que é a capinha daqui de cada punhal. Escrito dor em cada Dor em cada uma. Dor, amor covarde que ode, que arde. A minha amada é um pedaço de mim. A dor do amor navalhada que arde assim. Dor. Você é cantora? Não tem mais não. Então vem daí, dessa navalha. E a navalha também. As navalhas e também esses punhais, né? Os punhais. Eu sonhei, né? Meses antes eu sonhei com os punhais. Meses antes eu tive um sonho. Eles apareceram no teu sonho? Eles apareceram no sonho. Uma mulher me dava uma criança para eu criar. Eu pegava essa criança para eu criar. E aí, depois aparecia a mãe da criança, pegando o menino de mim. E ela vinha com um punhal para poder me atingir. Porém, eu conversava com ela, eu dialogava com ela, usava a língua e ela não vinha me ferir com o punhal. Então, mais uma vez, né, salva por essa sonoridade, por gentileza, né, no diálogo. Então, apareceu nessa parte, nesse recorte, sonho teve outras partes, e depois apareceu o punhal mais 2 vezes, assim. Então, aí eu comecei a escrever sobre todos os sonhos, todas as aparições do punhal. E para essa obra mesmo ser concebida e ser feita, eu tive uma visão. Eu estava tomando banho e tive uma visão de umas linhas saindo do meu chakra, da laringe. E embaixo de umas linhas saindo daqui, tinha algo que estava prendendo o chão. E que eu via que era algo pontudo. E que eram os punhais que estavam prendendo essa fala. E que foi justamente no momento que eu estava vivendo, durante essa pesquisa da exposição, para fazer as obras, né? Durante esse processo, eu não falava direito, eu perdi, meu chakra ficou presinho, assim, então não conseguia verbalizar direito. Eu acho que eu queria tanta resposta para o que era a exposição, que quando a gente fica sedento, algumas coisas travam, sabe, assim, sempre querendo a resposta, querendo. E eu fiquei sem voz, assim, fiquei sem o meu ponto principal, assim. Mas aí que tá, o que eu aprendi, a gente não chegou ao final, ainda falta uma obra, mas o que eu aprendi muito com essa exposição, sobre não recuar o sentir, e não recuar o que chega, não recuar os objetos cortantes que chegaram para mim. E ficar me perguntando, poxa, eu tenho um trabalho, eu falo sobre tal poética, e tantos objetos cortantes chegando, sabe, o que é isso? Logo chegando agora, nesse momento, o porquê disso tudo? E às vezes o porquê não vem muito, não vem, na hora não. E não recuar as primeiras coisas que vêm, sabe, assim, o que se sente, o que esse corpo se sente primeiro. Como é a sensação desse corpo antes da palavra. Então, mais que nunca, essa exposição me ensinando e aprendendo com isso, sabe, assim. O nosso corpo diz muito, a visão diz muito, os sentidos da gente corpóreo diz muito antes de uma narrativa, sabe? Então, não recuar esse corpo inclinado pro sim, para a vida. Isso mais que nunca foi o que eu aprendi nessa exposição, que eu vou seguir pro resto da minha vida. E que nem tu falasse, né, quando o casal estava aqui, que você disse assim, é esse começo, né, essa partida. E que seja uma partida muito mais sensível, muito mais delicada comigo e com o outro. E também falo tanto sobre partir, né, sobre o que fere. E quantas vezes também eu não feri. Quantas vezes eu não feri também esse outro que estava ao meu lado, através dessa fala, através também da narrativa. Quantas vezes eu não fui essa faca amolada e afiada, tanto por sobrevivência, então quanto também, às vezes, em relação a machucar o outro, sabe, assim. Então eu tô uma mulher muito mais atenta comigo e com as minhas relações, assim, e pronta pra mudar e fazer o diferente, não me ferir, não ferir o outro, sabe, assim. É o que eu me proponho para essa vida, como ser humano e como artista, porque dói muito isso tudo. E
Eu não quero muito mais, não. Eu quero outra coisinha. E essa obra aqui... Ai, obrigada. A foice e serrote. E que bom também que ficou essas duas, porque tem muita ligação, assim. Porque o serrote, foi a primeira lâmina da construção, dessa investigação, dessa exposição, foi a primeira lâmina que eu coloquei essa linha na lâmina, que fiz esse caminho de crochê no serrote. Então, aí depois que eu fiz, eu perguntei-me, quais são as outras lâminas Quais são as outras lâminas? Aí eu me lembrei muito a foice, veio logo de cara a foice. Não, mas vou fazer isso foi no mês de junho. Não, mas eu não vou fazer. O serrote eu fiz no dia 15 de junho, depois de 2 dias, né, eu estava nesse processo, pensando, né, quais são os outros materiais cortantes? Aí me lembrei muito dessa foice. E na foice, mas eu não vou fazer trabalho com a foice, não. Aí eu já tenho uma carga, um simbolismo muito forte na sociedade. E eu não queria pegar a foice naquele momento, não, sabe assim. E se fosse pra mim, como eu já disse, né, tudo sempre, as coisas vêm, assim. E no finalzinho da exposição, no finalzinho desse processo das obras da exposição, acho que foi em dezembro, aí chegou a foice. Ela voltou de novo, a foice, que é o último corte. Ela finaliza a exposição, que me faz partir. Ela realiza o último corte, que são mais de 80 linhas, com mais de 80 agulhas aqui, que foi justamente nesse processo que eu disse a vocês que eu estava sem fala, né, sem voz, e precisava ser feito alguma coisa para essa minha voz voltar, e eu fiz esse corte seco da foice. Depois que eu tive uma visão, a foice foi uma visão, a foice, uma linha, e na ponta tinha uma caneta. E que no meu trabalho, no lugar da caneta, eu escrevo bastante, né? Mas no lugar da caneta a ideia foi ter muitas agulhas sobre essa continuidade de si, das coisas, sobre partir, sabe? Então tem esse último corte para vir vários caminhos, vários bordados nessa caminhada, e ele vai ser feito a partir dessa pausa, dessa repetição. Essa instalação aqui essa obra do serrote não é mais o que me fere, é o que me faz partir. Foi a primeira obra, então, e a instalação com esse caminho de mesa, ele chegou depois de um tempo, que trazendo essa junção desse crochê, pelo fato do seguinte: quando o serrote e o crochê, ele fala sobre repetições, mas o serrote é uma repetição que estagna, que para e que é muito lenta. O serrote vai e vem para fazer esse corte, né, para dar esse o que me faz partir. E eu coloco ele como a repetição do desejo. E esse crochê são repetidos os pontos, mas ele dá esse avanço do trabalho. Então aqui a gente, sobre tudo que foi, e tem esse corte aqui. E nesse corte uma nova construção do que se é e do que está sendo. E essa transação da linha, essa mudança da linha. Aqui é o vermelho com dourado, e aqui está menor, porque justamente é o que vai ser construído, do que vai ser programado, sabe, assim, a ser feito. E a ideia é justamente de vir fazer a performance, que é o que vai acontecer. Não é mais o que me fere, é o que me faz partir. É literalmente de partir essa partida. Acho que, linkando essa primeira pergunta que tu fizesse, é o que te faz partir.
que me faz partir é a não repetição mais das coisas, é de fazer de outra maneira. E sempre tem outras maneiras de fazer, de usar esse corpo, de usar a narrativa e de usar essas mãos e de quebrar uma repetição, porque não flui, né? Não dá mais tão certo em coisas assim. Então, se retirar. Uma vez, semana passada eu vim aqui e falei, né? Bendita seja o incômodo que faz a gente sair de lugares e sair de questões, sabe? Então, viva um brinde ao incômodo e as coisas que fazem a gente partir, o que me faz partir. E esse texto aqui, de Olivia, é um texto muito lindo, que toda vez que eu venho aqui eu leio esse texto de Olivia. Vamos lá, vamos finalizar com o texto. Vai e vem. A ideia de um caminho é uma das chaves para adentrar nesse espaço. Sobre a mesa, vemos o crochê descer em pontos de correntinha até o chão. A obra que dá nome à exposição nasce do encontro entre dois gestos, o que corta e o que tece. No centro, um serrote, ferramenta que atua pelo movimento repetitivo, vai e volta, um gesto mecânico que parece avanço, mas é uma estagnação. Mas é isso, nesse caminho do que está indo, né? Dessa estagnação, do que para e do que não avança. E ter esse serrote no meio e trazendo essa ligação e essa interlocução entre um espaço-tempo de um lugar, espaço-tempo de outro lugar e de construir. Foi massa essa jornada. Valeu. Valeu. Sempre vale. E sempre... Sempre vale. É dolorosa a hora do parto, mas vamos partir, né? Acho que deu para entender um pouco o que te faz partir. Valeu, Lua. Muito obrigado. Obrigada, Léo. Prosperidade.